Bom, então, boa tarde a todos, né? Hoje, no dia 24 de maio, roda de conversa CCSA English recebe o professor Marcos Reis, da UFPA, coordenador do projeto Escola de Métodos, né? E ele vai se apresentar um pouquinho, mas o tema da tarde, o tema de hoje é orientações para a produção de artigo científico. Muito obrigada por aceitar o convite da UEPA, professor, e passo a palavra para você para falar um pouquinho sobre o projeto antes de começar a sua temática. Tudo bem, eu estou em duas câmeras, mas vou seguir nessa aqui. Tranquilo. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu sou o professor Marcos Reis, eu sou professor do campus de Bragança, da UFPA. E nessa tarde eu vou falar um pouco sobre como produzir um artigo científico, né, de modo assim, bastante sucinto, porque é um processo um pouco mais rico, mais delicado. E esse trabalho nasce do projeto de extensão Escola de Métodos, que é um projeto que visa o ensino dos gêneros textuais acadêmicos na UFPA, mas devido à pandemia, esse projeto, a princípio, ele era presencial, só que em março de 2020 começou a ter começamos a ter isolamento social, né? As universidades fecharam, e o projeto teve que continuar de modo remoto. Então, aí nós abrimos cursos via Google Meet, e hoje nós fazemos webinários via YouTube, tem um canal da Escola de Métodos. A Escola de Métodos está no segundo ano já, e visa justamente oferecer esses espaços de formação. Num aspecto instrumental, tá? A gente não trabalha no aspecto discursivo, dialógico, filosófico, do texto acadêmico, né? É um trabalho muito mais instrumental, né? Ou seja, dar instrumentalização para o aluno para que ele possa desenvolver sua escrita, para que ele possa desenvolver a sua produção acadêmica, né? E aí, no caso, eu vou espelhar aqui na tela um material um esboço, tá? Que antes de começar a falar exatamente do artigo científico, é importante que a gente tenha a noção do seguinte: o artigo científico ele é produto de uma pesquisa, seja essa pesquisa no âmbito de uma disciplina no mestrado, na graduação, seja de TCC, por exemplo, né? Que foca aqui é TCC. Então, nós não escrevemos um artigo científico, muita gente se engana assim, eu vou escrever um artigo científico porque eu quero falar sobre tal assunto. Isso não é artigo científico, isso é ensaio. Então, quando eu vou querer tomar uma posição, quando eu vou querer mostrar todo um arcabouço, toda uma leitura que eu faço, eu estou no âmbito do ensaio. O artigo científico, não. O artigo científico ele tem vários tipos. Tá? Existem vários tipos de artigo científico. Nós temos artigo original, nós temos artigo de revisão, nós temos artigo relato de experiência, nós temos artigo estudo de caso. Então, assim, o artigo científico ele não tem somente um formato, também ele não tem somente uma estrutura. Eu vou mostrar aqui a estrutura mais usada no âmbito das ciências da humanidade, especificamente da linguística aplicada, que é o caso da língua inglesa, né, do curso de língua inglesa, aí da UEPA. E nós vamos também, existem outras estruturas, tá? Então, nada na produção acadêmica é fixa, tá? Então, nós não temos somente um tipo de produção, né? Nós temos várias maneiras de escrever um artigo científico. Então, assim, um outro ponto também que é muito importante é fazer uma distinção entre ABNT, metodologia científica e escrita acadêmica. Então, a princípio, né, é preciso ter essa consciência de que a ABNT não é metodologia científica não é escrita acadêmica, e escrita acadêmica não é ABNT. Então, vamos por parte, né? A metodologia científica é um campo de saber onde nós desenvolvemos, criamos, pensamos e produzimos métodos, né? Método, ele é a grande característica da ciência, né? Então, a gente produz, a gente pensa métodos. Então, a metodologia científica, ou metodologia da pesquisa, é o como fazer pesquisa. Apesar de existir grandes informações, grandes conceitos gerais, como abordagem qualitativa, abordagem quantitativa, por exemplo, mas cada área tem suas especificidades. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, que a escrita acadêmica é o tipo, né, de estilo de língua portuguesa brasileira que nós escrevemos. Então,
A gente não usa gíria no texto acadêmico, evita-se redundância, deve-se usar uma linguagem extremamente direta, né? A escrita científica, a escrita acadêmica, ela é muito direta. Então, azul é azul e pronto. O azul não é cor do céu, o azul não é... A gente não deleita nas palavras como a gente deleitaria na literatura. Por quê? A literatura é um outro tipo de escrita, né? Que nós chamamos de escrita criativa. Então, na escrita acadêmica, nós temos que ser bem diretos. Então, muitas vezes o aluno pensa assim, eu vou escrever muito no meu TCC porque eu quero que o meu TCC tenha 100 páginas. O importante não é escrever muito, o importante é escrever o que é necessário escrever. Então, aí você precisa ter a noção de que a informação tem que ser passada de modo rápido, objetivo, claro, sem redundância, de um modo bastante econômico. Ver se eu consigo visualizar. Tá, essa aqui é a minha tela. Eu vou trabalhar com esse material aqui. Então, bom, isso aqui uma leve estrutura, tá? Então, no artigo científico, vejam bem, apesar dessa estrutura que a gente tem, é uma estrutura linear que eu estou mostrando para vocês, como o artigo ele vai ser apresentado. Isso aqui é um detalhe, gente. No processo de escrita, o processo de escrita, ele é bem diferente da estrutura. Então, nós vemos o título, a autoria, o resumo em outro idioma, só que no processo de escrita não funciona assim. Tá? O processo de escrita, ele nasce do projeto de pesquisa que você desenvolveu para o seu TCC. Então, o que você tem? Você escolhe um assunto de seu interesse, que você tem interesse de pesquisar. Como é TCC, você não precisa escolher uma nova maneira da roda, uma nova forma da roda. Não precisa. Preciso escolher um tema da sua área. Onde eu escolho esse tema? Tema é assunto, tá, gente? Não é título, tema é assunto. Então, por exemplo, eu estou numa disciplina de sociolinguística, me interessei em estudar sociolinguística. Então, aí eu vou me envolver com sociolinguística. Então, você tem vários âmbitos onde você encontra esse tema. Você pode encontrar o assunto que lhe interessa para fazer TCC numa disciplina da sua graduação. 2, numa leitura de algum material, seja dentro do curso ou fora do curso. Tá? 3, no estágio supervisionado. 4, no congresso da sua área. Tá? Então, assim, e outros âmbitos também, uma experiência pessoal, né? Sua experiência como aluno de língua inglesa ou de outro idioma que você quer trazer para o inglês. Então, você pode fazer, nesses âmbitos, encontrar esse assunto. Encontrou esse assunto, o que você vai fazer? Você vai procurar leituras sobre esse assunto. Você vai começar a estudar, a ler sobre esse assunto. Depois que você leu sobre esse assunto, você vai se inteirar sobre como escrever um projeto de pesquisa. E aí, quando você escreve um projeto de pesquisa, qual a função de um projeto de pesquisa? É servir de guia para o seu desenvolvimento. Veja, num projeto de pesquisa, você vai precisar definir objetivos geral específicos, definir como você vai fazer o levantamento bibliográfico, como você vai organizar o passo a passo da pesquisa, se for uma pesquisa de campo, por exemplo, que nós chamamos de metodologia, tá? Então, depois que você definiu os objetivos, definiu uma questão problema, que você vai a campo, você tem que saber o que já foi falado sobre esse assunto. O que já foi discutido sobre esse assunto. Qual foram as pesquisas elaboradas sobre este assunto? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, qual a importância de um levantamento bibliográfico? Porque, vejam, exemplo, você quer saber, por exemplo, quais as estratégias, e esse assunto que eu vou dizer para vocês é muito batido, quais as estratégias de aprendizagem, né, você pode pensar assim, quais estratégias de aprendizagem os alunos estão desenvolvendo ou criaram no período da pandemia da Covid-19, tá? Quais estratégias de aprendizagem de língua inglesa no período de pandemia? Então, aí você pode pensar assim, quais são essas estratégias? E aí você vai investigar. Antes de você fazer sua pesquisa, você tem que saber o que já foi falado sobre esse assunto. E aí você faz um recorte nesse levantamento bibliográfico. A princípio, nós fazemos um recorte dos últimos 5 anos, é o que nós chamamos de estado da arte. No estado da arte, você define o tema, procura nas revistas especializadas em língua portuguesa, por exemplo,
o que já se falou sobre estratégia de aprendizagem. Só que a estratégia de aprendizagem de língua inglesa é muito amplo, então você tem que cada vez ir afunilando o seu assunto. Quais estratégias de aprendizagem? Mas em que grupo? Num grupo de alunos do primeiro ano do ensino médio de uma cidade aqui na Amazônia, tá? E aí você vai ficando mais pontual. E você vai descobrir o que já se falou, tá? Se você encontra uma pesquisa que é muito parecida com a sua, que você vai desenvolver, você tem que rever a sua pesquisa. Por quê? Você não pode escrever uma pesquisa que vai ficar idêntica com outra. Isso vai parecer plágio, provavelmente seu TCC vai ser reprovado. O que você faz? O Carlos Estrela, tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês é baseado no livro Como Elaborar Projetos de Pesquisa, do Antônio Carlos Gil, tá? E também no livro do Prodanove Freitas, Metodologia do Trabalho Científico. São livros que trazem orientações para essa produção, tá? E aí, o Carlos Estrela, que tem um livro de metodologia científica para odontologia, ele trata desse assunto quando você encontra, por exemplo, eu desenvolvi uma pesquisa, um projeto de pesquisa, só que eu encontrei uma pesquisa parecida com a minha. E aí, o que a gente faz? O Carlos Estrela ele dá uma sugestão. A sugestão é a seguinte: ou você muda a população da sua pesquisa. A pesquisa que eu encontrei, que é muito parecida com a minha, trabalha com o primeiro ano do ensino médio. Então, eu vou fazer com o segundo ano do ensino médio. A pesquisa que eu encontrei, que é muito parecida com a que eu quero desenvolver, é numa escola na zona urbana. Então, eu vou fazer na zona rural. Então, você vai mudando, né? A pesquisa que eu encontrei, que é muito parecida com essa que eu quero desenvolver, usa tais autores. Então, eu vou rever a literatura e trabalhar com outros autores. Tudo isso é para você. Você tem que saber exatamente o que já se falou, tá, daquele assunto, para que você desenvolva a sua pesquisa e você escreva o seu artigo científico. Tá? Feito isso, tá, desenvolveu sua pesquisa, fez os seus estudos, fez o levantamento bibliográfico, você já sabe a teoria que você vai desenvolver. Tá? Essa teoria vai servir de base para a sua reflexão, discussão e resposta à questão problema que você busca responder com o seu TCC em formato de artigo. E aí tem um detalhe. Enquanto que no gênero tamanho monografia, por exemplo, qual a diferença entre monografia e artigo científico? Monografia é um trabalho que você apresenta com um número de páginas de mais ou menos 30 páginas. Isso não é normatizado pela ABNT, tá, gente? A ABNT não define o número de páginas de TCC. Quem define isso é a universidade, a sua universidade, o seu departamento, tá? Pode ser universidade de modo geral, pode ser o seu instituto, pode ser a sua faculdade, tá? Então, o que acontece aqui? O tamanho de uma monografia geralmente gira em torno de 30 páginas, 30 páginas textuais, tá? O que eu quero dizer com isso, gente? No trabalho acadêmico, existem os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Numa monografia, a monografia é um gênero acadêmico que ele é muito longo, ele é muito rico de detalhes. Então, a monografia tem o quê? Os elementos pré-textuais. Pelo nome, vocês já estão entendendo, né? Eles têm a capa, tá? A capa é um elemento pré-textual externo, só que hoje, com a pandemia, a gente não está imprimindo, né, exemplares dos trabalhos, né? Então, nós temos a capa, tá? Que não conta como número de páginas, não é contado como número de páginas, numa monografia, eu estou falando de monografia agora, tá? Para entender depois o artigo. Aí eu tenho folha de rosto, que é obrigatório, ficha catalográfica, que fica no verso da folha de rosto, que é obrigatório, folha de aprovação, onde aparece o nome dos avaliadores, o seu nome, a nota, a data de defesa, tá? Nós temos epígrafe, que é opcional, nós temos agradecimentos, que é opcional, nós temos errata, que é opcional, aí nós temos as listas de elementos gráficos ou textuais. Que listas são essas? Se na minha monografia tem quadro, então você coloca lá, lista de quadros. Se na minha monografia tem gráficos, você coloca lista de gráficos, tá? Então, e depois nós temos o resumo, que, por sinal,
Semana passada, a ABNT apresentou a nova edição da norma de resumo 6028. Mudou algumas coisas, não foi pouca coisa. Mudaram algumas coisas, tá? Que depois a gente vai, na escola de métodos, a gente vai ter uma transmissão só sobre a norma 6028, tá? Vocês estão convidados a assistir no canal no YouTube, tá? Tem certificado também. E depois do resumo, nós temos o sumário. O sumário é o último elemento que nós temos no chamado pré-textual, ou seja, os elementos pré-textuais, aqueles que antecedem o texto propriamente dito num trabalho monográfico, tá? E aí começa o trabalho monográfico propriamente dito, que são os elementos textuais, tá? Então, os elementos textuais começam com a introdução, passa pelo desenvolvimento, que depois a gente vai ver no artigo científico, que são a revisão da literatura, a metodologia, resultados, discussão. Chega-se à conclusão, que é a última parte dos elementos textuais, tá? Esse intervalo entre introdução e conclusão é que nós falamos, que eu acabei de falar, que gira em torno de 30 páginas, tá? E depois nós temos as referências. As referências é o único elemento obrigatório do que nós chamamos de pós-textual, ou seja, o que vem depois do texto. Depois das referências, você pode ter, não é obrigatório, você pode ter anexos, apêndice, glossário, índice, esquemas, tá? Que a gente vai ver daqui a pouquinho a diferença entre anexo e apêndice. Tá, isso é monografia, tá? Agora, nós temos o artigo científico. O artigo científico, existe uma norma da ABNT específica para artigo científico, que é a norma 6022. Essa norma 6022, ela tem algumas orientações, ou melhor, tem muitas orientações, só que vale lembrar que as normas da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, não são apenas normas para trabalhos acadêmicos, existem normas para outros setores da sociedade. Então, assim, falando de norma da ABNT, não existe só uma norma, é um conjunto de normas. E esse conjunto de normas, né, ele tem norma para citação, norma para artigo, norma para referência, que é a 6023, norma para resumo, que eu acabei de falar, 6028. É um conjunto de normas. Quanto à estrutura de um artigo científico. Então, vejam, no processo de escrita, você não precisa, lembra que você escreveu um projeto de pesquisa antes? Você pode aproveitar o título, se foi mantido ainda o projeto. Você pode aproveitar e melhorar o levantamento bibliográfico, tá? Você pode melhorar. Que mais? Você pode revisar a questão problema. Então, vamos ver aqui a estrutura de um artigo científico, tá? No processo de escrita, existem 4 partes do projeto, ou melhor, do artigo científico, né? Na estrutura de um projeto científico, de um artigo científico, desculpa, existem 4 elementos que eu geralmente peço para que os alunos escrevam por último ou façam os últimos detalhes, né? Que são o título, tem que ser revisado por último, tá? Mas as coisas que são revisadas por últimas, propriamente dito, né? Onde você vai bater o martelo na escrita. O título, que pode mudar, até a defesa, né? Até a defesa não, até a entrega para a banca. Você pode mudar o título, tá? Você revisa por último. O resumo também, tá? Por quê? Para eu escrever o resumo do meu artigo científico, eu preciso que o artigo esteja pronto. Qual seria esse artigo? Seria o desenvolvimento, a conclusão, as referências. Então, assim, quando eu termino essa escrita, eu passo para a minha introdução, para o meu resumo, para minhas palavras-chave, para meu título. Então, esses 4 elementos, título, resumo, palavras-chave e a introdução, nós escrevemos por último, porque eu preciso ter uma visão mais geral do que foi escrito. Desculpa, tá? Então, preciso ter essa visão geral do que foi escrito. E aí nós temos o título, tá? A ABNT não define extensão do título, tá? E você precisa ver na sua universidade se a universidade define, tá, o tamanho do título. Uma coisa que muito aluno pergunta: eu posso repetir palavras que estão no meu título na lista de palavras-chave? Nada proíbe, nem a ABNT, nem a legislação. A ABNT não tem poder de lei, tá? Mas é uma orientação normativa, tá? Mas nada proíbe, a não ser que na sua universidade exista uma orientação. Aí você precisa consultar
a sua universidade, você precisa consultar o seu orientador. Mas em relação a repetir palavra no título e na lista de palavras-chave, nada proíba, tá? Nada proíbe. Então, o título precisa apresentar um título claro e objetivo, de fácil busca e adequado ao seu tema de pesquisa. Subtítulo é opcional. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: é interessante que você escreva um título que seja de fácil acesso à base de dados. Agora tem um detalhe, gente: título não é tema, tá? O tema é o assunto do seu trabalho. Exemplo, multiletramentos. Multiletramentos é o assunto do meu trabalho. Ok. Esse é o tema. Qual o título do meu trabalho? Estudos sobre multiletramentos numa aula, em aulas de inglês no ensino médio, na zona rural de Macapá, por exemplo. Não é Macapá, por exemplo. Isso é título, tá? Eu tenho que trazer o título de modo claro e evidente, de modo que quando a pessoa percebe, olha, já sabe mais ou menos do que se trata, ok? O título em outro idioma é algo que é obrigatório, né, pedido na ABNT 6022, tá? Você precisa consultar a sua instituição se eles pedem o título em outro idioma. O título, né, os termos técnicos precisam ser adequados àquela outra língua. Então, se você escrever um título em português brasileiro e vai usar o em francês como língua estrangeira, você precisa saber exatamente se o termo é adequado para aquela língua, tá? A autoria, no caso de quem é o artigo. Então, a autoria é quem assina pelo artigo, tá? Mas meu primo me ajudou a fazer o gráfico. Ele não é autor, ele é colaborador. Vai entrar na seção de agradecimentos. Depois que eu tenho o título em língua estrangeira e a autoria, eu vou ter o meu resumo. Veja, o resumo, ele precisa ter uma estrutura. Então, o resumo de artigo ele é escrito em um único parágrafo, geralmente usando o impessoal, tá? Geralmente usando o impessoal. Neste trabalho, busca-se entender a problemática dos multiletramentos no ensino fundamental de língua estrangeira, tal. Então, assim, o resumo ele é escrito em um parágrafo, tá? No caso de artigo científico, o número de palavras, né? O resumo ele é calculado por número de palavras e não por letras, tá? Então, você tem de 100 a 250 palavras para resumo, tá? No resumo, você vai colocar, de modo muito sucinto, objetivos da pesquisa, metodologia, a base teórica e os resultados. Então, assim, a função do resumo é um cartão de visita para o seu TCC. Então, por exemplo, eu que sou pesquisador, encontro o seu TCC. Eu não vou ler seu TCC por inteiro, tá? Eu vou ver o resumo primeiro. Se me interessar, se estiver bem claro, bem explicado, se for do meu interesse também, eu leio o documento inteiro. Se não, eu deixo o seu trabalho de lado. Então, o resumo, ele é um cartão de visitas, tá? E tanto o resumo em português quanto em língua estrangeira, ele deve ser escrito de modo adequado. Então, por exemplo, você não vai pegar o seu resumo que você fez no seu TCC em língua portuguesa, brasileira, e jogar no Google Tradutor. O Google Tradutor é uma ferramenta muito interessante para você conhecer uma palavra de uma língua, tirar uma dúvida de uma pronúncia. Agora, para textos, não. Tá? Para textos, não. Você deve dispor o seu trabalho para uma pessoa que conheça a fundo e, preferencialmente, tecnicamente, aquela língua estrangeira. Tá? Então, é importante que você tenha isso em mente. Tá? Então, se o seu trabalho é escrito em português brasileiro, você pode. O inglês não é língua obrigatória na BNT, tá? A BNT não define o inglês como língua estrangeira. Eu estou seguindo aqui a ordem da norma 6022, tá, gente? Então, na norma, eles pedem data de submissão e publicação. Isso aqui é algo mais da revista, tá? Quando você vai submeter o seu artigo para uma revista, isso passa pela questão da revista. Agora, tem um detalhe. Eu não sei, não conheço a orientação da IDAUEPA, mas vejam, uma coisa que é importante. Nas monografias, é preciso sumário. No artigo científico, não há sumário, tá, gente? A universidade pode fazer uma adaptação. Ela pode pedir para você fazer uma capa do seu artigo, fazer um sumário do seu artigo e colocar o sumário propriamente dito a partir da terceira página. Só que isso você precisa consultar a sua instituição, tá? Mas, a princípio, o gênero
textual. Artigo científico não tem sumário, tá? Então, continuando, depois desse item, datas de submissão e publicação, nós temos a identificação e disponibilidade. O que a gente entende por identificação e disponibilidade? É você dizer qual é a sua filiação. Graduando em Letras, Língua Inglesa da Universidade do Estado do Pará. Tá? A disponibilidade é um meio que você pode se comunicar com o leitor. Que e-mail é esse? Você pode usar o e-mail. Tá? Geralmente a gente coloca e-mail, tá? Como meio de comunicação. Então, e-mail, você coloca o e-mail lá no âmbito de comunicação. Tá? Então, até aí é o que nós chamamos de pré-textual no artigo científico. Do título até a disponibilidade e identificação. E aí nós passamos para a introdução. Tá? Na introdução, o que a gente vai fazer na introdução? Na introdução, eu vou apresentar o quê? Eu vou apresentar anotem aí, vou ambientalizar o meu leitor, tá? Eu vou dizer para ele qual é a área, né? Apresentar uma breve discussão, na verdade, apresentar uma breve apresentação da área, até redundante, né? Uma breve apresentação da área, mostrar os meus objetivos geral e específicos, mostrar os motivos que me fazem apresentar essa pesquisa, que seria a justificativa, tá? A questão problema. Se houver hipótese, tá? Alguns manuais de metodologia científica afirmam que hipótese deve ser trabalhado em pesquisas com abordagem quantitativa, mas isso não é uma regra geral, tá, gente? Você pode ter uma hipótese numa pesquisa qualitativa. Então, caso haja hipótese, você coloca na introdução. Então, vamos lá. Só relembrando. Apresenta a área de trabalho, questão problema, objetivos geral específicos, tá? A justificativa, né, os motivos ou o motivo que te levou a fazer essa pesquisa, hipótese, se houver, e como está organizado o seu artigo. Tá? O meu artigo está dividido em tantas seções. Tá? Lembrando uma coisa, gente, que muita gente faz, mas partindo da BNT, trabalho acadêmico não tem capítulo. Quem tem capítulo é livro. Trabalho acadêmico tem seção. Tá? Então, na introdução, eu não vou, assim, uma dúvida muito recorrente. Eu preciso colocar citação direta na introdução? Não. Eu preciso colocar a citação direta? Não. É proibido? Também não. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, gente. Não existe uma orientação para dizer para que serve exatamente a citação direta ou indireta. O que acontece é o seguinte. Quando eu uso citação direta, você pode usar a citação direta. Existem alguns pesquisadores que eles orientam o seguinte. Use citação direta apenas para conceitos. Existem pesquisadores que dizem assim, você pode usar citação direta para dar energia para a sua discussão. Então, assim, na introdução, eu não recomendo o uso de citação direta. O que é citação direta? É quando eu pego um trecho do autor que eu estou estudando e transcrevo para o meu trabalho. Até 3 linhas digitadas ficam entre aspas dentro dos parágrafos. Se passar de 3 linhas digitadas, eu tenho que fazer um parágrafo à parte, né, colocar 4 centímetros para a direita no meu trabalho, reduzir a fonte para 10 ou 11, reduzir o espaçamento entre linhas de 1,5 para simples, tá? Então, isso é citação direta. A indireta é quando eu falo a ideia do autor com as minhas palavras, tá? Segundo Bauman, modernidade líquida é essa. E eu uso minhas palavras, tá? Então, na introdução, evitem usar a citação direta. Eu gosto da ideia de usar a citação direta para conceitos. Acho legal. Agora, e também evite ficar colocando muita citação direta, porque o seu trabalho vira uma coxa de retalhos e você se apaga no trabalho. Mesmo sendo um trabalho de conclusão de curso, de graduação, algo bem simples, mas você precisa ter a sensatez de se mostrar no trabalho, de mostrar que você estudou, pensou, problematizou e chegou a uma conclusão do que você estudou. Esse é o seu trabalho. Claro, nós vamos precisar dos autores, tá? Eles são as autoridades da ciência que eu estou trazendo. Então, a gente precisa ter essa consciência. E aí entra um ponto que é fundamental, o plágio.
toda vez que vocês estiverem escrevendo algum trabalho, nós lemos muita coisa para produzir um texto acadêmico. Então, nessa carga de leitura, muitas vezes, nós ficamos em dúvida se aquele pensamento, se aquele argumento é meu ou do autor que eu estou lendo. Na dúvida, 2 caminhos. Ou você empresta o seu texto para um leitor crítico, técnico, especialista, para saber se ele está sentindo que você está escrevendo uma ideia de outro autor, ou você faz uma atitude que é mais direta, mais objetiva. Passa no antiplágio. Tá? Existe um antiplágio que eu uso, muito simples, chamado CopySpider. Tá? Você baixa o CopySpider no seu computador e você passa assim, tranquilamente o texto, é muito bom. Tá? Então fica a dica do CopySpider. Tá? Isso não vale só para TCC, para qualquer trabalho acadêmico. Ok? Então, na introdução eu tenho que apresentar esses aspectos que eu falei para vocês aqui. Tá? Bom, depois, sim, uma pergunta que é muito recorrente. A introdução é numerada? Sim. Segundo a BNT, sim, você precisa consultar o manual de escrita acadêmica da sua universidade, mas segundo a BNT, a introdução é numerada, sim, tá? Espaço, introdução, tá? Depois da introdução, você escreve a sua revisão da literatura. Essa revisão da literatura, lembra que você fez um projeto de pesquisa? Você pode usar aquela revisão da literatura, só que tem um detalhe, gente. Entre o projeto de pesquisa e a escrita do seu artigo propriamente dito, existe um bom espaço onde você desenvolveu sua pesquisa. Você amadureceu nesse período. Então, você não pega a sua revisão da literatura que você colocou no seu projeto de pesquisa e joga no seu artigo científico. Não. Você pega essa revisão da literatura e revisa novamente. Tá? Revisa novamente, pensa no que você escreveu ao decorrer da pesquisa, porque você não pode ficar preso ao momento da escrita. Você tem que ficar atento ao momento da escrita, você tem que ficar atento ao momento de você estar em campo, tá, pesquisando. Então, durante o campo, você precisa fazer as suas anotações, começar a fazer as suas transcrições. Se você trabalha com entrevistas, ou suas transcrições das suas anotações, colocar no computador. Então, assim, a revisão da literatura é o quê? É você mostrar quais são os autores que falaram do assunto que você está investigando. Então, o que você faz? Eu pego a revisão da literatura lá do meu projeto de pesquisa e vejo se é interessante usar. Vou precisar revisar, vai precisar revisar. Eu acho muito difícil você pegar a revisão da literatura do projeto e jogar no seu artigo. Você vai precisar revisar, tá? Você vai precisar melhorar a argumentação, melhorar a escrita, refinar essa apresentação, organizar de um modo sensato, cronológico, né, ideológico, conceitual no seu texto, tá? Lembrando uma coisa, gente, só lembrando uma coisa. Essa minha apresentação aqui é uma apresentação de instrumentalização do texto acadêmico, tá? Não é uma apresentação filosófica da linguagem, não é uma apresentação discursiva, é uma apresentação de instrumentalização. Eu estou mostrando para vocês quais instrumentos vocês precisam usar para elaborar esse artigo científico, tá? A revisão da literatura é um momento que é muito comum de você usar citações diretas. Quando você vai apresentar conceitos, eu não quero apresentar conceitos com as minhas palavras, eu quero colocar do autor. Então, você transcreve. Então, isso é uma citação direta, tá? Geralmente, é a parte do artigo que requer um texto mais extenso, maior, tá? Existe um número de páginas para cada seção? Não. Aí vai depender da sua produção, do manual da sua universidade, da sua conversa com o seu orientador. Mas, geralmente, na área de letras, as revistas, né? Olhando para as revistas, oscilam entre 10 a 15 páginas. Mas você pode encontrar revista que pede 25, você pode encontrar revista que pede 20, você pode encontrar revista que pede 8, tá? Mas a média que eu percebo é entre 10 a 15 páginas, tá? E a revisão da literatura é a parte que requer um espaço maior, porque você vai apresentar a teoria, você vai apresentar o que se discutiu, os clássicos, a discussão atual. Então, a revisão da literatura é uma revisão mais... é o espaço do artigo científico maior. Continuando, depois que eu apresentei, né, já ambientalizei o meu leitor, já disse para ele qual é o meu propósito,
o que me levou a fazer essa pesquisa, como está organizado o meu trabalho, quem são os autores que me baseiam, né, que eu uso como base para responder a minha questão problema, que já foi falada. Eu vou mostrar agora como eu procurei a campo, né, como eu procurei fazer esse trabalho, né, o passo a passo. É o que a gente chama de metodologia, tá? Então lá eu vou descrever o método, as hipóteses, se houver os procedimentos usados, detalhes pertinentes ao estudo. Então eu vou dizer o quê? Minha pesquisa é qualitativa, eu vou observar as características, eu vou usar, eu usei no caso, né, já que o artigo falando de escrita acadêmica, vamos voltar lá para a revisão da literatura. Quando eu escrevo os autores, eu tenho dois caminhos. Eu posso usar, eu vou pegar um exemplo de um autor que eu estudo, né, Bauman, tá? Bauman afirmou em seu livro tal, ou Bauman afirma. Eu posso usar o presente, o verbo no presente, indicativo, ou o verbo no passado. Bauman afirmou, Foucault afirma. Evitem, anotem aí, gente, evitem adjetivos. Adjetivar é qualificar. Cuidado com aquela coisa. O assunto é interessante, não me interessa interessante. Eu quero saber qual a sua percepção científica nele. Então, evitem dizer, a minha pesquisa foi desenvolvida na belíssima cidade de Manaus. Calma, se Manaus é bonito ou não, isso é uma questão, porque a gente sabe que é bonita mesmo, mas isso é uma questão muito subjetiva, tá? Então, tem que ter cuidado com isso. A qualificação, ela tem que ser dada a partir do momento que eu verifico algo, e não quando passa pela minha opinião, pelo meu gosto, porque o gosto é muito subjetivo, tá? Então, cuidado, tá? Cuidado com o uso de adjetivos e cuidado com o uso de advérbios, porque excesso de advérbio deixa o texto pesado, enrola muito, texto acadêmico tem que ser direto. Isso vale para todo o trabalho acadêmico, tá? Voltando para a metodologia, eu posso fazer citação direta? Pode. Eu até sinto falta de metodologia sem citação, seja direta ou indireta, porque, vejam, quando você fala assim, o meu trabalho de abordagem qualitativa, tá, abordagem qualitativa baseada em qual autor? Lacazzi, Marconi? Severino? Matar? Gil? Então, você tem que dizer, né? A minha pesquisa usa esse procedimento. Tá, mas esse procedimento, qual autor que usa esse procedimento? Então, você tem que dizer de onde você tirou essas ideias, né? Minha pesquisa é etnográfica, tá? Etnográfica baseada em qual autor? Então, precisa dizer, sim, na metodologia. Agora, gente, falando um pouco de método, né, de metodologia, você não precisa fazer na sua pesquisa uma entrevista, questionário, formulário, grupo focal, não. Escolha o melhor instrumento de coleta de dados que vai te ajudar a fazer, né, o seu trabalho. Exemplo, né, nesse período agora de pandemia, alguns pesquisadores estão gravando aula. Eles usam a aula como coleta de dados, instrumentos de coleta de dados. Quais são os instrumentos de coleta de dados? Existem vários instrumentos de coleta de dados. O mais usual, né? Entrevista, né, formulário, grupo focal. Tá? Grupo focal, grosso modo falando, é uma entrevista em grupo. Grosso modo falando, mas a coisa é mais complexa ainda. Tá? Então, na metodologia do seu artigo científico, você vai mostrar o passo a passo. O que você fez? Você usou que tipo de instrumento de coleta de dados? Qual foi a sua população? Você entrevistou quais são os quesitos, né, os requisitos, né, as características das pessoas entrevistadas? Qual foi o período? O que você encontrou? Como você encontrou? Como você analisou isso? Você usou o software de análise qualitativa ou quantitativa? Então, tudo isso você vai mostrar na sua metodologia, tá? Partindo daí, você vai para os resultados. A sessão de resultados é uma sessão super curta que você vai dizer, com base na coleta de dados, obtivemos, exemplo, né, 20 formulários respondidos. Dos 20 formulários respondidos, nós chegamos a essa conclusão. Então, aí o que acontece? Os resultados, vocês vão dizer o que você encontrou. A discussão, aí sim, você vai retomar a teoria e começar a discutir. A teoria fala isso, o resultado é esse. Então, a gente consegue perceber aspectos da teoria, a gente não consegue perceber aspectos da teoria. Os resultados me apontam para isso, os resultados me apontam para aquilo. Então, o que acontece é que
quando nós usamos uma revisão da literatura, a base teórica me ajuda a pensar o que eu encontrei, teoricamente. Eu não sou a ciência. A ciência é um conglomerado de saberes que eu estou usando para entender o mundo e para explicar o mundo por meio do meu TCC. Então, no caso, na discussão, existem alguns trabalhos, alguns TCCs que colocam na mesma sessão resultados de discussão, outros separo. Mas lembre-se, no resultado, é uma sessão super curta, onde você vai dizer o que você encontrou. Já na discussão, não. Na discussão, você tem que mostrar que você entendeu a teoria e que você consegue ver ou não a teoria, você consegue problematizar ou não o fenômeno. Lembre de uma coisa, gente. Não é o fenômeno que tem que se adequar à teoria. A teoria tem que explicar um fenômeno. Tá? Mas não é... o fenômeno tem que ser assim porque a ciência diz isso. Não. Pode acontecer da teoria dizer X e você encontrar no seu campo de pesquisa Y. E você discutir e chegar à conclusão que realmente não casa com essa teoria, que aponta para outro caminho, para outra percepção, para outra interpretação. A discussão é essa. É na discussão que você vai dizer se você conseguiu interpretar os seus achados, que são os resultados, com base no que você estudou todo esse tempo. E depois da discussão, você vai para as considerações finais. As considerações finais, que esse é o termo usado na norma 6022, é o momento que você vai dizer se você respondeu à questão problema, como foi respondido e se você percebeu lacunas ao decorrer da sua pesquisa. É muito importante, não é uma obrigação, tá, gente? Mas eu acho muito bom quando o aluno consegue perceber uma lacuna na pesquisa. Porque quando ele percebe uma lacuna na pesquisa, ele pode encontrar aí uma problemática que ele pode usá-la como um projeto de pesquisa para o mestrado, levar o leitor a desenvolver um projeto de pesquisa, tá? Então, muito legal quando você consegue perceber uma lacuna. Tá? Agora, não se obrigue a observar lacunas, tá? É possível. E se você observou lacunas, o momento de você dizer que percebeu lacunas é na consideração final. Na consideração final, o que nós fazemos? Nós apresentamos a satisfação de ter feito o trabalho, se eu alcancei os objetivos, como eu alcancei os objetivos e se eu percebi lacunas. Não entra nas considerações finais informações novas. Eu pensei numa coisa nova aqui. Então, o que você faz? Pense em colocar em outro setor do seu artigo. Tá? E depois, por fim, a gente já está no pós-textual, as referências. O que são as referências? Todos os trabalhos que eu citei ao decorrer do corpo do texto, eu preciso referenciar de acordo com a norma BNT 6023. Tá? Essa norma sofreu alteração em 2018, tem uma edição nova, tá? A Escola de Métodos trabalha com essa edição. Então, professor, mas eu li um trabalho X que me fez pensar tal coisa. Citou no trabalho? Não, não referencia. Mas eu citei, referencia. Então, só referencie o que você cita no trabalho. Não citou no trabalho, não referencia. Tá? Quantas referências? Não existe nada que diga, a não ser que seu orientador diga para você. Tem que ter no mínimo tal. Tá? As referências em ordem alfabética. Agora tem um detalhe, gente. Fiquem atentos à normatização do trabalho. O que é a normatização do trabalho? Tamanho de fonte, margens, espaçamento entre margens, tá? Então, fiquem atentos a isso. Consultem a biblioteca da sua universidade, tá? Muito importante. Vamos à diferença entre anexo e apêndice. Se você tem um documento, por exemplo, um questionário, que você usou na sua pesquisa, mas você quer colocar como depois das referências, se esse questionário foi da sua autoria, apêndice. Se esse questionário você pegou de uma dissertação de mestrado de outra pessoa, anexo, sempre indicando a fonte, tá? Então, documento acessório que é de minha autoria, apêndice. Documento acessório que é de outra autoria, anexo, tá? A diferença dos dois é essa. Só para a gente concluir aqui nossa apresentação, algumas perguntas importantes, tá? O que você deve responder em cada seção do artigo científico? Olha só, no título, o que trato neste texto? No título do idioma, a mesma coisa, o que trato nesse texto em outro idioma. Autoria, quem sou eu? Resumo, o que eu fiz em poucas palavras.
O resumo em língua estrangeira é a mesma coisa. Data de submissão, aí isso cabe à revista, tá? Se você for enviar para uma revista, se não, acho que não precisa, tá? Quando houver a submissão do texto, quando houve a publicação. Identificação e disponibilidade. Qual a minha formação ou qual a minha atual atividade acadêmica? Como o leitor pode entrar em contato comigo? São as perguntas que eu tenho que responder em cada sessão do trabalho. Na introdução, você precisa responder qual o problema de pesquisa, qual o objetivo da pesquisa, qual a justificativa, como o texto está organizado, são as perguntas que eu respondo na introdução. Revisão da literatura, o que já foi falado sobre isso, que é o assunto, né? Metodologia, como eu resolvi o problema? Quais foram os procedimentos para buscar os resultados? Resultados, o que eu descobri? Discussão, o que isso significa? E aí eu vou fazer a ponte entre a teoria e o que eu encontrei, tá? Agradecimentos, quem me ajudou. No trabalho acadêmico, a sessão de agradecimentos fica depois da discussão, tá? Nas considerações finais, o que eu consegui com esse trabalho? É possível indicar novos caminhos de pesquisa? Nessa pergunta aparece a lacuna, tá? É obrigatório lacuna? Não. Se aparecer, legal. E as referências? Quais fontes usei, citei para construir o trabalho, tá? Então, é desse modo que a gente pode organizar um trabalho acadêmico. Sugiro a todos e a todas que consultem o site da Revista Brasileira de Linguística Aplicada. Lá tem muita pesquisa de alto nível, tá? Onde você pode saber o que está sendo discutido no ensino de língua inglesa em nível brasileiro, tá? Revista Brasileira de Linguística Aplicada e também a revista Delta da PUC São Paulo. Se não me falha a memória, Delta significa Documentação e Estudos em Linguística Teórica e Aplicada. Tá, então, são essas duas publicações que eu sugiro que vocês leiam. Também tem a revista Raído, da Federal de Mato Grosso, do campus de Dourado, se eu não me engano. Não, desculpa, eu acho que é da Universidade Federal de Dourados. Não lembro agora o nome é uma universidade federal. É a revista Raído, também uma revista muito boa, que eu gosto de ler. Também é uma revista que vocês podem procurar, tá? Eu convido a vocês a conhecerem a Escola de Métodos. Em breve a gente vai voltar com novos webinários. Os webinários são geralmente bem tarde, lá para as 10 da noite, horário de Brasília, né? Horário local também. Coincide com o horário de Belém. E tem o Instagram da Escola de Métodos, tá, gente? Escola de Métodos, Instagram. Bem simples. @Escola de Métodos. A atualização da NBR 6028 foi, acho que, dia 18 ou 19 de maio que saiu. 18 de maio. Alteração da norma 6028, que é de resumo. 6028, certo. Vai falar sobre alguma coisa de resumos, e acho que resenha e recensão. Isso, a norma 6028 de 2003, ela tinha como título só resumo. E ela se relacionava, ela se referia à resenha como resumo crítico. Sim. Nessa nova edição, o título mudou de resumo para resumo, recensão e resenha. Exato. E aí houve algumas mudanças, né? Algumas coisas, a Benita começou a usar o termo convém, não dever, né? Exato. Então é bem interessante isso, bem interessante isso. Agora, claro, essa mudança toda, ela não vai acontecer do dia para a noite, gradativa, né? Isso é gradativa. Por exemplo, a norma 6028, que foi publicada em 2018, até hoje a gente encontra trabalhos que vêm sendo escritos com a norma anterior, né? Então, é uma coisa bem lenta. Mas é legal que as pessoas saibam que você vai falar sobre isso nos seus canais, né? Então, quer dizer que a gente tem o Instagram do Escola de Métodos e o canal... Eu também queria falar do meu ex-projeto de pesquisa, né? Na verdade, meu ex-projeto de extensão. Eu fiz um projeto de extensão que é irmã da Escola de Métodos, é assim. Em 2017, eu criei a agenda acadêmica na Unifesp, eu era professor da Federal do Sul do Pará, fui transferido para a UFPA. Então, eu tive um projeto chamado Agenda Acadêmica, ele se tornou uma empresa. Hoje, alguns alunos meus cuidam dela, eu ainda dou apoio, né? Daqui a pouco eu vou ministrar um curso para eles. Mas, assim, se vocês também puderem, na Agenda Acadêmica, né, que o Instagram da Agenda Acadêmica é agendaacademica.consultoria, lá eles têm um canal no Telegram, que no canal do Telegram eles falam sobre essa norma. Tem um guia mastigado, foi eu que fiz o guia, um guia mastigado sobre as alterações dessa norma. Então, se os alunos quiserem, vocês podem procurar Agenda Acadêmica, consultoria no Telegram. Lá tem um guia sobre como citar em APA,
e também tem um guia sobre as novas orientações da norma 6028. Lembrando uma coisa, as alterações são somente sobre resumo, resenha e palavras-chave. Não é alteração de tamanho de fonte, não é alteração de referência, não. Essas normas são outras, não sofreram alteração, tá? Então a gente tem que olhar a BNT assim, é um conjunto de normas. Algumas, no caso, a 6028 teve uma nova alteração, né? Mas as outras não. Sim, sim. Perfeito. Então, lá no Instagram tem, né? Agendaacadêmica.consultoria, eles estão publicando muita coisa sobre essa norma, esse material. Vou compartilhar com todos os alunos. E, mais uma vez, obrigado por participar aqui no Roda de Conversa. Ótimo. Obrigado também pelo convite. Imagina, muito interessante, tá? Então é isso. Um abraço, até mais. Até mais. Tchau, tchau.